Olá, papais e mamães, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do nosso Patas no Ar. E antes de apresentar a nossa convidada mega especial de hoje, eu quero convidá-los a assistir os nossos episódios anteriores. Já tivemos 2 episódios, em breve vai estar saindo mais episódios, então eu convido todos vocês, deem uma olhada no nosso canal, sigam o nosso canal, compartilhem com os amigos, eu tenho certeza que tem muito conhecimento maravilhoso para os colegas de vocês, para os papais e mamães de bebês caninos e felinos. E hoje nós temos uma convidada incrível, que eu tenho certeza que muitos nem sabiam que é possível fazer isso com os nossos babies caninos e felinos. E eu vou apresentar para vocês a doutora Priscila. Ela vai conversar um pouquinho, dizer o que é que ela faz, sobre o que vamos conversar hoje, doutora. Então, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, estou nervosa, mas daqui a pouco a gente se solta, conversa bastante. E nós somos as parceiras da blogueiragem. A gente tenta, né? Estou sempre tentando. Adoro. E hoje a gente vai falar sobre medicina integrativa. Adoro. Que é mais conhecido por acupuntura, a gente vai explicar tudinho sobre isso. Ai, Pri, muito obrigada, adorei. Assim, eu estava ansiosa por chegar esse momento, porque é algo que a gente sempre conversa sobre essa parte, né, de não só a questão de blogueiro em si, mas no sentido de educar os papais e mamães de bebês caninos e felinos sobre a medicina veterinária, sobre várias áreas do cuidado integrativo como um todo. Sobre as tantas especialidades que tem. Porque aqui em Fortaleza não tem tanta gente ainda. É verdade. E mais pessoal da reabilitação. Mas uma coisa interessante que realmente a parte da medicina integrativa ainda está engatinhando, né, aqui em Fortaleza. Mas recentemente eu estava conversando com uma médica, acho que era boliviana, se não me engano, e eu fiquei impressionada porque ela disse que lá os pets não são cuidados como ela percebeu que são cuidados aqui. Ela disse que lá não tem tanto assim endocrinologista, cardiologista, dermatologista, e ela disse que ficou impressionada quando ela veio para cá, para o Brasil, vendo que realmente aqui são nossas crianças, né? São nossos filhos, nossos babies caninos e felinos. E é engraçado porque a medicina chinesa, que é da onde vem a acupuntura, a minha professora de pós falava isso, que na China também não cuida de bichinho, pet com acupuntura. Eles não usam. Foi o brasileiro que veio, pegou e trouxe muito forte para cá. Aquele amor diferenciado do brasileiro, né? E Pri, me conta, o que é que você faz, como você trabalha? Fala um pouquinho mais aí sobre essa sua longa caminhada na veterinária. Então, já são 10 anos atendendo na especialidade de acupuntura. Carinha de 1 ano. E formei veterinária. Muita gente pergunta, mas você é formada veterinária? Primeiro a gente forma veterinária, qualquer procedimento for feito em animal, tem que ser um veterinário primeiro. Depois veio a especialidade. E a minha especialidade é a medicina tradicional chinesa, que a acupuntura é só uma das técnicas dentro dessa medicina tão grande. E como trabalho domicílio aqui em Fortaleza, esqueci de falar isso. Era aí que eu queria chegar. Já trabalhei em clínica, foram 2 anos em clínicas parceiras, mas eu preferi migrar para o domicílio, principalmente pelos casos que eu atendo, que a gente vai conversar mais à frente. Então, o domicílio é bem melhor para eles. O que te fez decidir pela acupuntura? Isso foi lá... Onde surgiu o amor pela acupuntura? Acho que foi no último ano da faculdade. No último ano da faculdade eu estava meio perdida, assim. Eu sabia que eu queria pequenos. Eu quero trabalhar com pequenos animais e tal. Só que eu não sabia, clínica geral, não sei, quero mais. Todo mundo, assim, não todo mundo, né? Não posso generalizar, mas a maioria das pessoas vai realmente ali pra linha de pequenos e vai ficando na clínica, vai ficando e pronto. Ali, passa a vida toda. Até porque se você for uma veterinária, você já pode sair e atender clínico geral. Exatamente. Mas eu queria algo a mais, mas eu não sabia o que era, a especialidade que eu queria dentro da clínica, na parte de pequenos animais. E daí uma colega da sala começou a fazer a pós no último ano. E daí ela comentava, enquanto a gente estava lá na aula, o professor, isso aqui, esse cachorro não vai acontecer nada, porque aqui acabou, é até aqui esse tratamento, não consegue ir além. E daí a minha colega de sala chegava assim, o que você está falando? Na verdade, porque lá na minha pós, o professor disse isso e isso. Deu sério? Só que eu era muito cética, então, sei. Não, o professor tá dizendo aí, mas você tá dizendo que lá falaram outra coisa? A cultura parece meio que mágica, né? Tipo aquelas agulhinhas. Às vezes é meio conhecido por isso, uma coisa mística. E ela ficava falando, e ali foi falando, até que o meu ceticismo mudou para curiosidade. Mas será mesmo? Aí pode ser um caminho. Uma coisa que estão dizendo que ali é o limite. Não, vamos ultrapassar esse limite.
Fui atrás. Nunca tinha sentido uma agulha na pele. E nunca tinha feito acupuntura? Nunca tinha feito acupuntura. Ficava cética dizendo só agulha? Não, passa algum remedinho na agulha, né, pra colocar? Não, tem que ter mais alguma coisa. Só que nessa de tanto ela falar, gerou a curiosidade, eu fui atrás. Sem nunca ter sentido, cética mesmo, fui pagar pra ver. Daí tinha um curso, uma pós-graduação, pertinho lá da minha cidade, onde eu estava fazendo faculdade. Dava pra ir de ônibus, ainda tinha uma prima lá que eu podia ficar no mês lá. Aproveitou. Não, vou fazer. Quer saber? Eu ainda não decidi. Então vou fazer, vou ver se eu gosto. E eu fui pra lá. Comecei após, acho que com umas 3 aulas, gente, já fiquei tudo lá. Anotando tudo, como é que pode, quero saber mais, e assim foi. Mas é apaixonante. Eu tive uma disciplina na anestésio, né? Tem a farmacoacupuntura, né? Que a gente pode fazer também. E aí a gente teve uma disciplina que falava sobre medicina integrativa e falava sobre o uso dos fármacos na acupuntura, né? Nos pontos de acupuntura a gente utiliza os fármacos ali tranquilizantes. E assim, eu me encantei. Eu já amava a acupuntura, eu já conhecia a acupuntura. A gente vai falar sobre a Vivi, que usou a acupuntura. Mas, assim, depois que eu vi essa parte da pós, eu fiquei encantada. E eu utilizei, de fato, com pacientes. Teve um caso da minha filha também, inclusive. A Blue, ela precisou ser sedada para fazer uma sondagem. Ela estava obstruída, não estava conseguindo fazer xixi, precisou sondar. E ela é muito estressada, assim, muito ansiosa. E aí eu já tinha feito analgésico, mas eu não queria fazer uma anestesia nela porque ela tem problema pulmonar. Falei, quer saber? Vou usar nesse pontinho aqui um tranquilizante que vai dar certo. E ela ficou plena, maravilhosa, bem baixinha nas microdoses, né, que a gente utiliza. Então, o risco é bem mais baixo de ter qualquer complicação. E ela ficou maravilhosa, assim, eu fiquei encantada. Eu passei muito tempo, hoje eu utilizo menos, mas assim, é questão de costume mesmo. Passei muito tempo usando bastante e eu sou apaixonada. Me fala. Acho que começa um pouco assim, o ceticismo e depois vira paixão. E aí você começa a conhecer e começa a entender os benefícios daquilo ali. Você fica, meu Deus, é um mundo de possibilidades. Porque a gente vai até, sempre no final, eu gosto de fazer um quiz, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do uso e tudo mais. Mas, realmente, é um mundo de possibilidades do uso da acupuntura. E eu já me utilizei da acupuntura, né? Eu tava com vários problemas de enxaqueca. Ninguém descobria a causa, eu fiz vários exames, enxaqueca por estresse. E aí, eu disse, não, eu acho que a acupuntura talvez resolva. E aí eu fui no homeopata, que também trabalha com essa parte de medicina chinesa, e foi incrível, assim, foi incrível. Acho que eu fiz 1 ano de tratamento, fui fazendo o desmame, não sei se se chama assim, mas eu fui diminuindo a frequência das idas, porque eu ia toda semana, e aí eu vi que eu tava bem, que não tava mais sendo as crises como antes, e hoje, assim, já tem, sei lá, 6 meses que eu não vou mais, e também não tenho. Eu tenho enxaqueca, mas muito pontual, só em dias bem cansativos, bem estressantes. Mas melhorou muito. E tem gente que faz o contrário, começa a fazer acupuntura, que já conhece, daí estende pro bichinho. Ou do bichinho, começa a fazer igual você fez. Primeiro foi viver, depois até você chegar, eu também posso. Também serve pra mim. Também serve pra mim. E me fala, como funciona a acupuntura nos nossos babies? Então, é porque a gente pode ter 2 explicações. Uma mais filosófica, da medicina chinesa, o tal. Que tem, sabe aquele símbolo que é um branquinho com preto, bolinha? É o yin yang. Pronto, esse é o taoísmo. Então, a gente fala do bem e do mal de uma forma muito popular. Mas ali é muito mais. Isso pra mim na Vivi? Lembra? Eu explico tudo. Só que ali é uma dualidade. Então, é sempre uma mutação. Então, você vê até o símbolo, ele vai se encaixando um no outro. E mesmo no pretinho tem um pouquinho do branco, no branco tem um pouquinho do preto. Sim. Então, essa seria a base. Ali começou. Daí, eles observando a natureza, porque a medicina chinesa veio da observação da natureza. Eles criaram 5 elementos lá para diversificar e falar sobre os órgãos e criar toda a teoria da medicina chinesa. Então, tem o elemento metal, tem o elemento água, fogo e assim vai. Mas a gente não pode falar só dessa forma, senão o pessoal não entende. É a parte mística. A mística deixa pra gente, que vai entender da parte teórica. Mas se fosse para explicar assim para alguém de uma forma simples, eu acho que é como se fossem ajustes de parafusos. Entendi. Vamos ajustar aqui, ajustar ali. Eu falo assim, geralmente a gente pega muito caso de cão paralisado. Então, geralmente, quando a gente pega esses casos, eu falo, tá faltando força para as patinhas de trás. Então, eu tô mandando uma mensagem, a combinação aqui de pontinhos que vai levar mais força. Para, tipo, ativar o cérebro de que pra ativar uma energia, ali. Que o chinês chama de Qi. Qi, se escreve QI. Se escreve QI, mas essa energia é muito importante. Quando ela está estagnada, parada em algum lugar, a gente tem que fazer ela andar. É por isso que a gente fala muito em energia, né? Quando fala de acupuntura.
E muitas pessoas, desculpa, só te interrompendo, Pri, Uhum. que eu lembrei que a minha mãe, ela tinha muito preconceito com essa parte de acupuntura. Acho que eu até cheguei a comentar em algum momento contigo. Porque às vezes achava que por ter envolvimento da energia, Isso. falava de parte religiosa, né? Místico, bruxaria. Exatamente. Ah, o pastor disse que não pode, a igreja disse que não pode, ai, tá lá. Exatamente. E aí, depois que eu comecei a fazer acupuntura, né, que eu melhorei muito das minhas crises, que aí ela falou, ela melhorou, pode ser que melhore pra mim. Aí ela começou a fazer também, e ela viu que tinha nada a ver com bruxa, com espírito, nada disso, e que realmente era algo ali que melhorou a qualidade, deu qualidade de vida para ela. Então, assim, ela começou a aceitar. Então, isso é muito importante a gente desmistificar isso, né? Para as pessoas entenderem. E às vezes esse desmistificar acaba acontecendo mesmo com os resultados. Eu vi o resultado do meu bichinho, primeiro foi ele, depois você eu, depois. E assim vai deixando essa coisa mística. Porque não tem essa coisa mística. Gente, são mais de 2.000 anos de estudo. A medicina chinesa tem mais de 2.000 anos. Então, um estudo e vem até hoje. Então, não é coisa da cabeça de alguém aleatório que decidiu aquilo ali. Às vezes a gente até faz meio que inconsciente. Tipo, tô com dor na cabeça. Daí você vem com a mão aqui. Isso aqui pode ser um acuponto. Sim. Ponto de acupuntura, que você inconscientemente vem e aperta. A dor já passa. Tô com dor na barriga. Você pressiona a barriga. Tô ali apertando, daqui a pouco passa. Então, é meio inconsciente. Sim. Mas quando a gente tá voltando à pergunta, né? Como que funciona? Então, a gente não vai muito para esse lado místico. A gente explica mesmo que ali, às vezes até esse funcionar da agulha, fala assim, que é uma microlesãozinha. Então, se eu estou fazendo uma microlesão, vão ter células de defesa que vão para aquele local. Sim. Então, muitas células de defesa vão ali, o que está acontecendo aqui? Vai ajuda na dor, ajuda em tantas coisas, inflamação. Então, de uma forma mais, sem ser tão mística, mais explicativa, assim, seria isso. E sem necessidade de fármacos que têm os efeitos deletérios deles, né? Então tem tanta gente que às vezes fica usando tanto anti-inflamatório, tanto analgésico, e aí vem gastrite, vem alteração renal, e a acupuntura não causa isso. Sem a necessidade, mas o que a gente pode falar também, que a gente vai, acho, não sei se vamos falar pra frente, provavelmente sim. São muitos assuntos, pode mas adiantar. Que antes essa medicina era muito conhecida como alternativa. Então, era alternativa ao tratamento ocidental, uma alternativa ao remédio. Exato. E não necessariamente tem que ser assim. Por isso que hoje é integrativa. Integrativa. E mudou não tem muito tempo. A OMS mudou em 2017 isso. Recente. Já se falava dessa mudança lá em 1960. Tentando mudar para integrativo, complementar, para mudar essa ideia de ser a última opção. Entendi. Já tentei de tudo, ou não quero remédio, só quero isso. Não, nem sempre é assim, gente. E aí o ponto que eu ia chegar, que em muitos casos precisa, por isso que é integrativa, precisa associar o fármaco com a acupuntura, né? Com, enfim, a acupuntura, fisioterapia, o que for. Porque aí a junção desses dois elementos vão ajudar o bebezinho, vão dar mais qualidade de vida. E aí a gente, com a acupuntura, por exemplo, consegue reduzir a dose de um anti-inflamatório, a dose de um analgésico, a frequência do uso, e aí reduz os efeitos deletérios. A integrativa é muito pensado individualizada. Então não adianta chegar lá, doutora, eu quero tirar todos os remédios dele, que agora tá fazendo acupuntura. Não é bem assim. Não faça, calma lá. Não faço isso. E também não é pro outro veterinário, o colega que tá indicando, não querer indicar, porque, não. Que agora vai fazer acupuntura, vai voltar para cá. Ou, não, já vai para acupuntura, não sei o quê. E tem, da mesma forma que a gente falou dos céticos clientes, tem os céticos colegas, que muitas vezes não indicam, falar, porque vai trocar uma coisa pela outra, vai deixar de pode trabalhar junto. Comigo. É triste, mas é realidade. E é importante deixar claro, porque assim, aqui eu sempre digo que aqui é uma educação continuada, então nosso objetivo é orientar tantos colegas veterinários, quanto orientar tutores e orientar estudantes de veterinárias, enfim, todos da área veterinária, todos que amam os animais. Então, teve até um episódio que eu estava conversando com a doutora Karina, que ela disse que aprendeu, eu nem lembro o que era, mas era alguma coisa sobre comportamento de cachorro. E aí cara, eu fico muito feliz que você aprendeu alguma coisa, porque assim, a gente está sempre aprendendo algo e o nosso objetivo é isso. Por mais simples que seja, eu não sei de tudo.
Você não sabe de tudo, então a gente vai trocando informações pro bem do nosso paciente, pro bem do nosso complementar, baby. se integrar, isso a gente tem que fazer. Exatamente. Então a gente tá atingindo o nosso objetivo aqui. Isso aí. Me fala, Pri, e dor? Eu acho que é uma das maiores perguntas que tu recebe, né? Tipo, sentem dor, não sentem dor? Mas então, nessa polêmica, eu acho assim, eu não vou ser hipócrita, não sei se seria essa palavra, acaba sentindo sim, porque o animal já tá ali, muitas vezes vem os casos com dor, e daí vai receber uma agulhada, mesmo que a agulha seja muito fininha, mas eu falo que assim, é na hora. E outra coisa, será que essa dor de colocar a agulha não é muito menor do que a dor que ele tá sentindo? Sim, verdade. Então, falar que não dói, eu não posso falar. Ah, não dói de jeito nenhum. Dói. Sim. Tem vezes que dói mesmo. Né? Mas você pensa, o animal fica lá paradinho depois com as agulhas. Será que tá doendo ainda? Relaxa. Não. Relaxa, muitos dormem. É mais na hora de colocar a agulha mesmo, ó. A furadinha. E aquela questão da energia estagnada. Porque, assim, o que eu percebo comigo, né? Isso também é uma coisa leiga minha. Que às vezes eu ia lá para as sessões e determinados pontos que o médico colocava a agulha sangrava mais quando ele retirava a agulha, ou eu sentia mais, assim, tipo uma pressão maior. Sim. Ou às vezes corria, né? Uma energia, um choquezinho, falam de choque. Exatamente. No caso dos nossos pacientes, não tem como eles falarem, né? Mas os humanos vão eles relatam isso. É verdade. Que, dá um choquezinho, senti correr aqui, uma coisa, não sei o que é. Teve uma vez que eu fui na crise de enxaqueca e eu cheguei lá e falei, doutor, hoje eu não tô aguentando, eu tô com muita dor, muita dor. Ele falou, peraí que eu já vou resolver. Bri, foi instantâneo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E é uma coisa, por isso que acho que vem essa história da mágica. Sim. Porque, assim, tem coisas até que são simples. A pessoa tá com soluço, tem ponto pra parar soluço. A questão da respiração, né? O ponto para estimular a respiração. Uma vez eu tava com a minha irmã e o cunhado, na praia. E ele começou, soluço, soluço. Eu, peraí, me dá aqui teu pulso. Comecei a apertar aqui um acuponto. Adoro. Umas 3 pressãozinhas. Ué, parou? Parou? Que mágica é essa? Não é mágica não. Aqui, esse pontinho aqui, gente. É estudo. Uma coisa tão simples assim. Interessante. Mas aí, assim, o que acontece nesse caso desses choques? Tem alguma explicação? É um pouco dessa questão da energia correndo. A gente falou do estagnado, do parado. Ali. Entendi. O sangrar também. Às vezes o sangrar faz parte até do tratamento. Sangrar quer dizer que a energia está fluindo. Entendi. Então, ou ela sai ou ela corre. Ela não pode ficar parada. Entendi. Essa é a ideia. Tá. Agora, eu quero saber dos casos. Eu quero primeiro falar, não sei se você vai lembrar em detalhes, mas eu queria falar muito do caso da Vivi, porque... assim, foi a primeira experiência que eu tive muito pessoal, próxima com a acupuntura. E aí depois eu me apaixonei muito pela acupuntura. E isso tem, sei lá. Foi logo que a gente se conheceu, eu acho. Ou foi a gente se conheceu um pouco antes, depois veio a Vivi, não me lembro. Deve ter uns 5 anos. A gente se conheceu com a Vivi. Então pronto. Alguém te indicou e a gente se conheceu com a Vivi. E aí depois disso que começou a nossa amizade. Então acho que deve ter uns 5, 6 anos. Mais ou menos isso. Não, acho que mais. Acho que mais? Sério? Acho que mais. Porque foi antes da doutora Lia. Andava de moto? Foi. Não, já era motovete ou ainda tava com carro? Mas foi porque nessa época não existia ainda a doutora Lee como doutora Lee. Porque eu ainda atendia na clínica. Eu acho que deve ter, sei lá, uns 7 anos. Mais ou menos isso. E eu tava migrando, acho que pro domicílio. Sim. Acho que era uma coisa assim. E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho. A Vivi, o que aconteceu, né? Explicando pra vocês a história de Vivi. Vivi é minha filha, felina, Vitória, e aí o apelido é Vivi. Ela passou por ela foi castrada e aí na cirurgia ela teve uma reação ao fármaco, ela teve uma reação ao anestésico. E com essa reação ela teve uma parada respiratória e por conta disso ela teve um dano neurológico e aí ficou cega. Só que a questão não é isso, a questão é que no meio, assim, logo que ela voltou da anestesia, ela acordou, mas ela acordou assim, paralisada, um vegetal. E aí eu fiquei louca, fiquei sem saber o que fazer, porque ela respirava, ela conseguia comer, ela respondia a alguns estímulos, só que, lembra? Paralisada, muito paralisadinha. Ela tinha meses? E aí, ela tinha meses. Ela não tinha nem um ano, acho que ela devia ter, sei lá, uns 6 meses, 7 meses, porque a gente foi castrar pra doar. E aí, como ela teve essa reação alérgica, a gente, não, vai ter que cuidar e acabou ficando, né? E aí eu fiquei louca, assim, saber o que fazer. Aqui na época também não tinha, assim, nenhum neurologista. Hoje ainda é complicado essa questão de neurologista, né, mesmo? Mas não tinha ninguém, assim, com tanto conhecimento na área.
E aí eu fui buscando com colegas. Eu sei que eu fiz tanta coisa pela Vivi, graças a Deus deu tudo certo, mas eu acho que a acupuntura, assim, fez muita diferença na vida dela. Foi muitos anos. Eu lembro mais ou menos. Detalhes. São muitos pacientes, mas eu lembro que a gente fez poucas sessões até. Foi. 5, Porque ela começou 6. a se irritar, lembra? Chegou um ponto que ela decidiu mais. que não queria mais. Mas ela foi se esforçando, ela começou uns passinhos cambaleantes. Ela não andava nada, ela só ficava deitada. E assim, foi incrível, assim, eu digo que é um milagre, Vivi, porque eu achava que ela nunca mais ia ser como é, né? Assim, tudo bem que ela não ficou 100%, ela não enxerga, mas ela sobe escada, ela desce escada, ela só não sobe nos arranhadores, ela se sente muito insegura, assim. Mas na escada que a gente colocou tela na lateral, ela vai de boa. Ela já caiu da escada, que antes não tinha tela, e ela ia. E naquela época, você já ouvia falar de acupuntura? Não. Como que você chegou a pesquisar que a acupuntura poderia ser uma possibilidade para viver? Sabe que eu não mesmo lembro. Como veterinária, uma profissional. E assim, vamos dizer, 7 anos, eu tenho 9 anos de formada. Eu tinha 2 anos de formada, mas eu já estava na veterinária há 5 anos. Então eu tinha 7 anos já na veterinária. Quantos anos você tem no total de formada? 9 anos de formada. 9 anos. Então você tinha... Tinha 2 anos mais ou menos de formada. Nessa época. E eu tenho um ano a mais, então eu tinha 3 anos de formada. Só que assim, a gente na faculdade, eu não me recordo. Ninguém fala, na verdade, né? assim, eu até sabia da acupuntura, porque tinha um professor que ele era acupunturista, né, humano, ele fazia lá em nós humanos, mas não se falava tanto nos animais. Ainda era algo assim. Sempre assim, tinha um professor, porque na minha também tinha um professor. E assim, e ele nem falava. E fazia equinos. Tô passada que era de equino também, meu professor. Era? E eu acho que ele nem fazia nos cavalos, não. Eu acho que ele fazia só mesmo nos humanos, né? Porque tem curso que você pode fazer, né? Se não me engano, em humano. Porque antes não tinha um curso voltado para veterinária. Pronto. Após a acupuntura. Verdade. Então, ia lá, terminava o veterinário e fazia o curso de acupuntura. E aí, assim, eu lembro que ele falava da acupuntura, mas não era algo que eu tinha tanto conhecimento. E aí, quando a Vivi teve esse problema, eu procurei de tudo. Tudo. E aí, o que me veio na mente, eu não lembro como eu cheguei a isso, mas foi a possibilidade da acupuntura. Eu falei, não, eu vou testar. Foi tipo, na internet, vou testar. Facebook, tava lá a minha página do Facebook. Mulher, que tristeza. Dinossauro aqui. E aí, eu peguei e disse, não, vou testar e vamos lá. E assim, deu super certo, né? Como falou, ela que decidiu que não queria mais. E aí, hoje ela tá ótima, maravilhosa, plena, exemplar. E de lá pra cá, muitos pacientes, né? Eu já te indiquei muitos pacientes, tem muitos pacientes que a gente faz acompanhamento e que a gente vê melhoras, assim, absurdas. Antes mesmo de começar a gravar, a gente tava conversando sobre os pacientes. Como é que tá tal? Como é que tá o outro? Como é que não sei o quê? Me fala o caso mais desafiador e o caso mais, assim, que você não imaginava que fosse dar certo. O paciente mais difícil para conseguir fazer. Eu sei que eu tenho um paciente que fazia no balançador, o filho da Socorro. Fazia no balançador. Vamos lá, o mais desafiante e o mais surpreendente. Pronto. Acho assim, que para surpreender, acho que foi lá no início. Porque ainda estava meio misturado essa questão do ceticismo e a curiosidade, mesmo eu tendo me apaixonado pela pós-graduação, pela acupuntura. Então, no começo, aparecia mais essa sensação de surpreender. Entendi. Porque mesmo você sabendo... mesmo tendo a teoria, ainda não tinha prática. Meus pacientes, eu estava vendo os pacientes da pós, os professores mostrando, eu já achando uau, me surpreendendo com os pacientes e resultados deles. Mas quando chega para os meus pacientes, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, ali foram as pequenas surpresas do início. Então, tudo era uau, tudo era uau. Já depois, você fica mais calejada e experiente, você começa... Ei, peraí, ainda... Um monte de veterinário falando que esse caso aqui, não, esse aqui é fichinha que eu já atendi tantos, bora. Daí você já pega mais sem se surpreender. E não até mais fácil uma coisa de você boa, falar pro pai, pra mãe, né, pro tutor. Assim, vai dar certo, a gente só tem que ter calma, a gente só tem que fazer dessa forma. É até mais fácil de você fazer com que eles entrem ali, todo mundo em sintonia pra... E é uma conquista, assim, de todos. Porque eu lembro que quando eu fiz parceria com clínicas, não pode falar nomes, mas tinha um ortopedista nessa clínica que ele era muito mais cético. Ortopedista, a gente já tem essa fama de durão e tal. E daí ele vendo que tinha uma sala lá que estava com acupuntura e fisioterapia, um outro colega. A gente atendia muitos casos lá.
E mesmo ele atendendo os casos de cirurgia, cães paralisados por problema de coluna e tal, ele tanto que foi vendo os resultados da gente ali da salinha de reabilitação, que muitas vezes ele abria a porta e dizia assim, aqui é a sala de físio, porque é mais comum, as pessoas conhecem mais a fisioterapia, mas ele não falava que tinha acupuntura também. Mas ele começou a ver. E nessa de começar a ver os resultados, eu lembro esse dia, chegou, tem até esse vídeo lá no meu Instagram, esse paciente. Chegou lá, é porque vai ser cirurgia de coluna, ele tá paralisado, tá aqui arrastando as patinhas de trás, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, pera ainda, que eu vou chamar a doutora Priscila lá em cima, pra ela dar uma avaliada. Ela vai bater na porta. Ué, o que aconteceu? Ah, não, eu quero que você avalie esse caso aqui, se dá pra gente tentar acupuntura antes. Imagina, um ortopedista falar isso. Porque muitas vezes pega e opera, vamos operar. Não, ele foi lá, me chamou, queria que você avaliasse esse caso aqui. Será que dá para tentar aqui antes? Avaliei e tal, sabendo, já não estava surpresa, surpreendendo sobre os resultados, já sabia o que a acupuntura era capaz. E o que eu era capaz colocando a mão ali, fazendo, né? Então eu disse, não, esse caso aqui dá certo. Vamos tentar? Falei assim, me dá só 4 sessões, uma sessão por semana. Adoro. Se a gente não tiver nenhum resultado, daí ela vem e volta contigo para ver se a cirurgia vai acontecer. Pronto. 2 sessões, o cachorro começou a andar, e depois a gente estava correndo. Ai, eu fiquei até arrepiada agora. A gente seguiu com esse tratamento e tal, foi fazendo sessões de manutenção, ficou muito bem, sem crises mais. Então ele escapou de uma cirurgia. Sim. E escapou cirurgia por quê? delicada, né? Escapou por quê? Porque esse veterinário estava atento ali a ver novas oportunidades, novas formas de tratamento. Não, tipo, eu entendo que ele tem um profissional assim, muito bom, que ele sabe o que ele faz, mas ele começou a ver uma coisa que daria para fazer antes. Exatamente. E tirou o ego de lado, sabe? De não, deixa que eu resolvo para ter o mérito ou alguma coisa assim. Daria mais qualidade para aquele paciente, porque assim, você sabe que submeter a uma cirurgia é um estresse para o organismo como um todo. Tanto tem a questão financeira, quanto tem a questão do estresse para o organismo do animal, às vezes tem alguma complicação, alguma intercorrência, né? E muitas vezes, falando desses casos de coluna, envolve muito o ambiente. Isso, verdade. E os veterinários especialistas, ortopedistas, como a gente já falou, da fama de grosseiro, o que acontece? Eles muitas vezes não falam do ambiente. Verdade. Eu opero e tchau. E se eu opero e tchau, ele vai para o mesmo ambiente, pro lado do sofá, pro lado da cama, piso liso. E aí? Vamos ficar operando, toda hora operando? E que muitas vezes a pessoa nem tem noção como é o ambiente, porque não vai até a casa do paciente. Então, assim, não pergunta e não vai até a casa. Por isso que aí é um outro detalhe que eu gosto muito do domicílio por causa disso, porque a gente consegue ver como um todo, né? Porque mesmo que pergunte, às vezes a gente não vai ter essa noção com o relato do tutor. Verdade. Na minha casa tem escada, mas ele não sobe não, sobe só às vezes. Não é só de noite, quando a gente vai dormir, porque os quartos estão lá em cima, é só de noite. O às vezes. Esse às vezes... Não, o sofá, acho tão baixinho esse sofá pra ele. Tá acostumado, ele pula desde quando era filhotinho assim, ó. Pula aqui, sai correndo quando a campainha toca. Já aconteceu o caso assim também. De eu atender paciente, ele voltou a andar com a acupuntura, não cuidaram do ambiente. Não, eu botar ele aqui, bonitinho, assistir a novela aqui junto. Tocou a campainha. Meu Deus. Pulou, ganhou de novo, paralisou de novo. Deu certo, tirou a segunda vez, voltou a andar com a acupuntura. Mas acho que esse segundo susto foi bom, para eles entenderem o quanto o ambiente é importante. Verdade. E que muitas vezes nós, como veterinários, acabamos esquecendo, né? Desse pequeno detalhe. Às vezes eu fico assim, muito chateada quando eu acompanho, porque como eu não faço a parte cirúrgica, eu acompanho ali a parte clínica. Quando é cirúrgico, se eu for anestesiar, eu acompanho um pouquinho, porque eu vou anestesiar. Se eu não for anestesiar, vai ali pro profissional, pro cirurgião, e depois volta pra gente. E, infelizmente, o que eu vejo muito aqui, já falando generalizando, assim, não estou nem falando da acupuntura em si, é a dificuldade de cuidado dos cirurgiões com pós-operatório, com pós-cirúrgico, seja do que for. Não vou nem especificar, mas seja do que for. É muito triste, assim, porque às vezes a pessoa esquece, parece que ele fez a cirurgia, pronto, resolveu. Só que o pós-operatório é tão importante. Ele entende que aquele é o trabalho dele. Não, vai além. É o paliativo, é o cuidado preventivo. Tanto que você fala tanto lá nos seus posts, conteúdo, é preventivo. Sim. Então não adianta você operar, mandar para casa, não falar de ambiente, não falar de outras coisas, e aí
É que nem você tirar um dente, ou fazer a profilaxia dentária, um exemplo que eu lembrei agora, e não orientar a família que precisa escovar os dentes, precisa fazer a manutenção. Porque senão, com 6 meses, um ano, vai estar tudo ruim de novo. E aí vai ter que submeter o animal de novo, vai todo estresse, enfim. Ou achar também, voltando ao milagre da acupuntura, ou achar que a acupuntura vai ser milagre, que toda vez que eu não cuidar, eu vou chamar ela, vai fazer acupuntura e ele vai voltar a andar. Exatamente. Não, gente, eu falo, cada crise tende a ser pior. Então, não é porque ele teve uma crise, ele não vai ter outra. A tendência é que ele tenha mesmo outra crise. E vai vir mais forte, e vai vir. Então, se ele começou, porque tem os níveis. Ele começou com dor, mas não paralisou, ele tá com dor. Depois ele começa a cambalear, está andando meio bebinho, está andando tortinho, está não sei o quê. Já está aumentando, até chegar no nível que ele paralisa. Um pulo desse do sofá, paralisou. Então eu chego lá, nossa, isso é imprescindível na primeira sessão. Isso aqui não é milagre. Não adianta você se confiar só na acupuntura. Tem que fazer o resto. Tem que fazer a tarefa de casa, né, completa. Não adianta. Precisa ter o apoio do clínico, o apoio do cirurgião, no caso, sei lá, vamos supor que é um pós-cirúrgico que vai fazer acupuntura também, né? Tem que ter o apoio do acupunturista, fisioterapeuta, enfim, tem que estar, a equipe toda tem que estar em sintonia. Às vezes o que eu vejo também que é um desafio é essa sintonia da equipe. Porque às vezes eu, como clínica, eu fico meio que tentando manejar o cardiologista, o nefrologista, o endocrinologista. Eu fico, gente, calma, vamos conversar para todo mundo se alinhar, porque o nosso objetivo é fazer o melhor para aquele paciente. Não adianta eu fazer uma coisa que vai ser ruim para o outro colega. Então, assim, todo mundo tem que estar em sintonia para que aquele paciente fique bem. A gente está pensando no bem do paciente, não importa. Tirem ego de lado, tirem competição. Não, é o paciente. Exatamente. E na hora ali, eu vou entender. Pode ser que ele seja mais corrido, a vida dele, a cirurgião, não sei o quê. Ele não falou, mas eu tô aqui e eu vou falar. Exatamente. E uma das frases que eu uso muito no domicílio com os tutores é: se não pode proibir, você vai ter que adaptar. Doutor, mas eu quero que ele continue dormindo na cama. Não tem problema. Você quer que ele continue na cama? Vamos botar uma rampa para ele subir e descer. Já teve caso de uma cliente, enquanto ela não comprou a rampa, sabendo que o cachorro não podia pular, o que eles fizeram? O cachorro dormia no meio do casal. Eles colocaram uma cordinha na cabeceira, prenderam o cachorro para dormir com eles. Eu digo, ele não pode pular de madrugada. Adaptou até trazer outra adaptação. E assim vai. Rampinha para subir do sofá. Às vezes tem um batente, aprendi essa palavra aqui, né? Um batente que nem é tão alto, mas se a gente considerar a patinha do cachorro, aquilo é um salto. É um salto e impacto na coluna, impacto nas articulações. Pensa você, se você tivesse que chegar em casa para dormir, ter que se pular na sua cama. Não, você senta, você se vira e deita. Você não pula na cama todo dia. A gente fica pensando como quadrúpede, né? A gente fica pensando como bípede. E aí não entende os impactos negativos que vai ter na coluna deles. Acha que aquilo ali é anti-impacto. Não sei se seria essa palavra. Porque ele é quadrúpede, tem 4 patinhas, então ele pula, amortece o impacto depois que ele vem com as patinhas de trás. Nesse Jesus. Pulo, gente. Pri, me fala, além da questão de controle de dor, o que mais, em que outros casos a gente pode usar acupuntura? Eu falei aqui sobre a minha enxaqueca, né? No caso dos cães, não tem muito como a gente ter essa noção. Mas assim, para estresse, ansiedade, em que outros casos tu já utilizou a acupuntura? Porque é mais mesmo essa parte ortopédica, eu acredito. Mas então, tem um motivo por ser mais essa parte ortopédica. A gente estava já falando dos colegas, começa número 1 pelos colegas. Que acho que a acupuntura ficou mais famosinha por essa história nos casos ortopédicos, que são os casos de problema de coluna, joelho, quadril. Então, é o pastor alemão que está arriado dos quartos. Então, é o pastor alemão arriado dos quartos. É o Yorkzinho com a patela fora do lugar. A coluna é o salsichinha, o Dash Howard. Não, tá paralisado, o cachorro paralisou, porque tem a coluna muito comprida e as patinhas curtas. Eu digo que cada raça tem seu problema. Então, o primeiro motivo é que eles não sabem muito indicar e acabam indicando isso porque acabou que a fama ficou maior. Sim. E os casos acabam sendo mais... a indicar a acupuntura nos casos específicos. E os casos acabam sendo mais surpreendentes, porque são mais visíveis. Não tá andando? Tá andando agora. Então, esse é o primeiro motivo. E a pergunta como que é? Em que mais a acupuntura pode ser usada? Tipo, estresse, ansiedade...
E acaba vindo esses casos, o segundo motivo é por isso, que as pessoas vão pesquisar, sempre estão lá a mesma informação de ortopédico, mas pode ir muito além. Questões dermatológicas também, né, Pri? Dermatológicas, a gente pode usar, como você falou, a farmacopuntura, que é colocar vários medicamentos, depende do que você vai usar, mas também tem a hemo, Sim. que é a coleta de sangue e depois colocar nos pontinhos de acupuntura. Né? Ajuda muito. Você tá falando da hemoterapia, nos pontos de acupuntura. Nos pontos de acupuntura, para tratamento de problemas de pele. Também dá para fazer tratamentos oncológicos, ajudar nisso. Sim. Vamos ver o que mais. É uma vastidão. Eu tô lembrando de um caso de uma pacientezinha, também existe ponto de ressuscitação, né, na acupuntura. E aí, eu tava com uma pacientezinha que ela tava em parada, só que ela era muito filhotinha e o tutor tava em casa com ela. Ela teve até hoje ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Eu acho que deve ter sido uma desidratação, porque ela era muito neném, tinha acabado de resgatar. E aí, até chegar na clínica, ia fazer o quê? Ia deixar ela lá, de qualquer jeito? E eu não tinha muito que eu poderia fazer, porque eu não tava lá. E eu falei, olha, você vai fazer assim, você vai apertar aqui em determinado lugar, entre o nariz, o focinho e a boquinha dela, e vai, ou com a unha, se você tiver uma agulhinha, uma tampa de uma caneta, alguma coisa assim, pra ver se estimula e aí consegue até você chegar na clínica e conseguir fazer alguma coisa. E assim, ele contando pra mim, né, ela chegou a falecer, infelizmente, ela era muito nenenzinha, tinha, sei lá, devia ter uns 40 dias de vida no máximo. Mas era nítido, ele disse que fazia ali o estímulo e ela despertava. E aí passava alguns minutinhos ali, aí ela ia caindo de novo. Sim. E eu fiquei impressionada, assim, porque eu particularmente, em uma ressuscitação, por exemplo, eu nunca utilizei esse ponto, né? Mas eu falei porque foi a única coisa que eu me lembrei que eu poderia indicar ali sem estar lá, né? Mas foi pelo que ele me falou, assim, foi bem, realmente. E vai muito além. Agora você falou de ponto, lembrei sobre febre. Tem ponto para isso. Você pode fazer uma sangria nesse ponto. Mas isso é uma questão mais técnica, daí fica entre os veterinários. Mas, assim, para os tutores é bom saber, gente, que por mais que os veterinários clínicos falem, é ortopédico, a acupuntura vai muito além. É dermatológico, é oncológico, etc. O segundo caso que eu mais atendo na acupuntura, fora ortopédico, são os casos de sinomose. É muito importante falar isso. Faz um tempo que eu não atendo, né? Porque eu trabalho com parte preventiva, mas verdade. Então, vem esses casos que é caso neurológico, né? Não sei se já foi falado de sinomose aqui, se vou falar. Ainda não conversamos sobre sinomose. É um ponto importante. Sim, verdade. Vamos conversar. E as sequelas, assim, é muito indicado. Sim. É muito indicado mesmo. Essa parte neurológica, né, é bem interessante. Assim, no caso da Vivi. E eu acho que esse foi os casos, assim, surpreendentes. Voltando àquela pergunta, você falou sobre o surpreendente e acho que uma outra palavra sobre o caso. Sim, os casos mais desafiadores. Os desafiadores, eu acho que são esses, os casos de sinomose. Porque ela é uma doença que... A sinomose em si já é um desafio, né? E aí a gente... E quando chega nessa fase neurológica, né, mais desafiante ainda. Então, quando a gente vê um bom resultado, assim, é incrível. É incrível. Vamos pro quiz? Eu sempre faço quiz, né? Assim, tá chegando o final, então eu sempre gosto de fazer esse quiz. E aí, qualquer coisa, qualquer a mais que você quiser falar, pode ficar à vontade, tá? A acupuntura em pets é usada para somente dores articulares, é o que a gente estava falando. Tratar ansiedade, dores, problemas neurológicos e muito mais. Só estética canina. A, B ou C? Ixi, não entendi. A B. Vamos lá. Parecia que a A e a B estavam juntas aí. Somente dores articulares. Tratar ansiedade, quem assistiu dores, agora há pouco já sabe que a casa está eliminada. Agora a B o quê? Problemas neurológicos, ansiedade, dores e muito mais. Diverso. Se tem dúvida, gente, manda mensagem para o acupunturista. Procura lá na sua cidade. Vamos já indicar as redes sociais da doutora Pri. A gente fala. Próximo. Os pets sentem dor ao fazer acupuntura? Menina, a gente conversa sobre tudo. Todo mundo vai saber responder aqui o quiz. Sim, ficam desesperados. Não, geralmente ficam calminhos e alguns até dormem. Depende do local onde está o ponto de acupuntura. Então tá meio na dúvida essa daí. Entre B e C. Tem um caso interessante que eu vou contar sobre essa história de ficar quietinho. Gente, nem todos ficam quietinhos. Geralmente, então acho que essa resposta B seria correta, né? Geralmente eles ficam quietinhos. Mas tem aquela parcela que não dá trégua.
Já vi tu postando com focinheira. Tem de tudo, tem de focinheira, tudo. E é geralmente na primeira sessão que a gente vai descobrir como que o paciente quer. A gente falou de tratamento individual, então é ali, vai ser no meu colo. Já acontece muito pequeno, fica assim, ó, com as patinhas assim, eu aqui, ele agulhado, segura aqui no braço, 4, 5 quilos e assim vai. Ou no colo encostadinho, ou no colo do tutor, ou no sofá, ou na cama, Onde no ele se sente quarto. mais confortável, tem que descobrir. né? E daí esse caso que eu tava falando, foi um caso que eu atendi acho que uns 2 anos de formado. Cheguei para atender um dash. Tava lá o cachorro com muita dor na coluna, mesmo assim, mesmo com a dor, ele não deixava atender de jeito nenhum. A tutora tava com medo dele, querendo morder todo mundo da casa, e não sei o quê, e naquele negócio querendo morder todo mundo. Gente, tem uma ideia. Vamos ali fora? Vai lá fora? Vamos lá fora. Sair do ambiente dele, ele é o dono da casa. Ele tá aqui mandando todo mundo, brigando, isso aqui, vamos lá fora. Colocou uma guia nele, aí olhou lá, ixi, tá sol. Pega uma sombrinha, vamos na sombrinha. Senta lá, eu, a tutora, na calçada, com o cachorro e a sombrinha aqui. Quieto, um anjo. Agulhei, tava lá, ficou quietinho. E a gente lá na rua, todo mundo achando estranho. O que nós estamos fazendo com esse cachorro? Resolveu. É o que eu sempre falo, que a gente precisa ver. Às vezes tem gente que manda mensagem, a gente trabalha com domicílio, né? A pessoa fala assim, doutora, eu quero que você venha, porque ele fica mais calminho em casa, não vai se estressar e tal. Eu, olha, depende. Eu tenho um paciente que eu atendo ele desde a época da clínica. Na clínica, ele era um lorde. Eu fazia tudo perfeito. Em casa, não, querida, coletar sangue. Eu nunca coletei sangue dele em casa. Porque ele se transforma. Meu baby, que é pra Lígia, ela atende o meu, né? Ela vai lá em casa, eu tenho que sair de perto. Porque senão, ele, não, minha mãe tá aqui. Eu dei um presente, eu dei uma máscara, uma focinheira de presente. Foi. Pra ver o nível da pessoa. E a gente falou do caso que era do seu paciente, do balanço. Sim. Outro caso que a gente tem que se adaptar. Tem clínicas de acupuntura, eu pude acompanhar, tive essa oportunidade de acompanhar lá em Campinas, que eles têm um suporte, que você coloca o animal, ele fica um pouquinho elevado para fazer acupuntura. Só que no domicílio, quem que vai levar um negócio desse, trambolho e tal? E chegando lá, e dali, Tasmania, e não sei o que, e não ficava com a agulha, escolhava, jogava tudo. E o que esse cachorro quer? Vou pensar aqui. Daí, nessa época, Thaís, que foi minha estagiária, Thaís, vamos fazer assim, ó. Você vai segurar ele no balanço. A gente colocou o balanço na barriguinha dele, e as patinhas soltinhas. Então, ele ficou no balanço, ele ficou, opa, eita, não tô conseguindo encostar aqui no chão, já ficou mais apreensivo, e ficou quietinho. E ali a gente conseguia. Então, ela segurava na frente, segurava atrás, acabou. Ficou o tempo da agulha, ficou o tempo necessário do tratamento, e pronto. E tá tem que se adaptar. Lindíssimo. Um príncipe gostoso. Mas tem que botar focinheiro no sem vergonha pra coletar sangue. Não, pra acupuntura também. Mesmo assim, no balanço, ele ficava de focinheira. Próxima. A acupuntura pode substituir todos os remédios? A, claro. Joga os comprimidos tudo fora. B, não. Ela é um complemento dentro da medicina integrativa. C, só se o pet for zen. Não, gente, é B. A gente já conversou sobre isso. É integrativa. Não joga tudo fora, vamos conversar e vai ficar conversando. O seu não descarta o clínico. Não descarta ninguém. Não descarta ninguém. E é muito comum, porque como eu pego esses casos mais de velhinhos, de senhorzinhos, eles vêm com 5, 7 especialistas. Eu, opa, tá muito bom, Fortaleza, porque tá tendo cardiologista, tem isso e aquilo, tá aumentando. Vamos lá. Então, eles vêm com um monte de especialista. Isso que é legal. Sim. E não é pra, então fazer acupuntura, vamos tirar todo mundo. Vou ficar assim, não. Vamos trabalhar com esse povo, vamos trabalhar todo mundo junto, porque é melhor para ele. E a acupuntura ajuda em tudo, né? Pode ajudar em tudo, então acaba sendo um benefício para todo mundo. Né? Próxima. Quais animais podem fazer acupuntura? A, apenas cães grandes. B, cães, gatos, até coelhos, cavalos e aves. C, somente gatos. A B, gente, pode tudo. Além que a gente já falou das tantas indicações, as tantas espécies que podem ser atendidas. Já fez em ave? Já fiz, na Petrúcia. Lembrei! Eu fiz. Na Nazaré, lembrei. De diferente, acho que eu só fiz. Né? É um calopsita? Não, era um canário azul? Não sei muito de espécie de passarinho, mas não. eu lembro desse nome, eu sempre lembro dela. Eu lembro do nome, Legal. Petrúcia. A gente tava falando, lembra mais o nome dos pacientes. De bicho, assim, diferente, que não cachorro e gato, acho que é a Petrúcia.
Já veio alguém comentando, assim, perguntando para fazer no mini pig, no porquinho. Sim. Mas não acabou, não fazer, chegou a né? fechar. Mas, gente, pode ir em tudo que é jeito. No Zoológico de Brasília, inclusive, tem os acupunturistas lá, que Legal. fazem cobra, que fazem todo Que tipo de massa. bicho. Legal. Outro nível. A acupuntura é indicada para pets de que idade? A. Somente filhotes. B. Apenas idosos. C. Pode ser indicada para qualquer idade, desde que passe por uma avaliação. Sim, qualquer idade, desde que passe com avaliação. Sempre tu pede um encaminhamento, a recomendação? Como funciona, Pri? Não, nem sempre. Não, na verdade, não é necessário um encaminhamento. Até porque você é veterinária. Até porque a gente falou a questão dos outros colegas não saberem indicar. Então, às vezes, vem mais a indicação mesmo do boca a boca, um cliente que aconteceu E aí comigo. você faz a avaliação e aí Isso. define, né, as sessões e tudo mais. E às vezes com o cliente. acontece o contrário, eu que acabo indicando. Então, eu falo lá na mensagem inicial, olha, então, quando a gente for conversar, a gente vai conversar tudo, esclarecer todas as suas dúvidas, inclusive vou indicar profissionais se for necessário. Então, às vezes, chego lá e, não, espera ainda, você não tem nenhum clínico geral? Sim. Ah, não, é porque eu vi na internet e eu quero fazer. Tá, mas e essas outras coisas? Ah, essa vacina atrasada? Ah, esse negócio aqui. Ai, adoro. Então, você tem que indicar os outros também. Sim. E até porque, assim, não adianta você começar a fazer acupuntura, sei lá, uma dor, alguma coisa ali, aí o cachorro pega sinomose. É. Então não faz sentido, né? Realmente é importante cuidar do animal como um todo, porque o nosso Como objetivo todo. é que eles fiquem bem. Quantas agulhas são usadas no atendimento de acupuntura? Depende do caso. A. B, mais de 30. C, só uma no centro da testa. Acho que esse ponto é famoso. Esse ponto, gente, a gente chama o ponto zen, é o ponto do juízo, de ficar calminha, é bem famoso. Maravilhoso. Tem até vídeo na internet que colocam em galinha, né? A galinha começa a ficar assim, ela dorme a galinha. Mas essa daí tá descartada, não é só na testa, gente. E também não é só no local da dor. Ai, é que eu vi lá e eu tenho medo, eu vou comprar umas agulhas, tô com dor no joelho e taca aqui umas agulhas ao redor. Não, também não é só assim. A gente falou da combinação de pontos. E voltando à quantidade, depende de cada paciente. Geralmente eu uso 2 pacotinhos. O pacotinho vem 10 agulhas. E também tem diversos tamanhos. Eu uso o menorzinho e o médio. Sim. Esse médio também é usado para os humanos. Em grandões, já cheguei a usar a agulha um pouquinho maior, não gostei muito. Então, eu fico sempre nesses 2 tamanhos. O bem pequenininho, que a gente chama agulha Ting. Ting são pontos de extremidade. Então, no rosto é usado na acupuntura estética, para rugas. Adoro. Então, é usada essa agulhinha muito pequenininha. Então, eu uso nos pacientes muito pequenos, gatos e tal. E essa agulha média, daí dá para usar em tudo. Na maioria dos cães. Geralmente são 2 pacotinhos. Não quer dizer que eu vou usar as 20? Não, posso usar 18, 17, que tudo depende. E eu também não vou usar os mesmos pontos toda vez que eu for. Eu chego e pergunto, e aí, como é que tá? Ah, tá com... Daí vou, avalio. Não, essa semana também teve vômito. Ah, foi? Então, além da coluna que eu já tô tratando ali, eu coloco um pontinho para vômito. Então tá nauseado, vou colocar aqui um pontinho. Ah, não, aconteceu tal outra coisa. Eu vou e mudo. Então eu posso fazer essas combinações. Eu quero aprender tudo. Qual é a próxima? Deixa eu ver. Quanto tempo dura, em média, uma sessão de acupuntura em pets? 10 minutos, 20 a 40? Depende muito do pet, do caso, o dia inteiro. Depende muito do pet e do caso. É a letra B, né? É a letra B. Porque, assim, o tratamento em si, geralmente o paciente fica uns 15 a 20 minutos com as agulhas. Só que, como a gente falou, até colocar essas agulhas, até descobrir o jeito que ele gosta. Sim. Então, nas sessões seguintes, geralmente é isso. Ao longo do tempo vai se adaptando, mas né? a primeira vai durar muito mais, porque a primeira a gente conversa muito. Eu coloco lá sempre, ó, a gente vai conversar muito. Quem sabe, quem conhece o bichinho da casa, vai ter que estar em casa. Porque às vezes acontece, eu não vou estar, mas alguém vai lá e abre a porta. Não, a primeira eu não faço assim. Porque a gente tem que ir lá explicar toda essa questão de ambiente, de vários fatores. Sim. Então, a primeira, muita conversa antes de instituir o tratamento. Até para eu saber quais vão ser os parafusos para ajustar. Não adianta eu vou lá e coloco a agulha só, e aí? Não, eu tenho que saber o porquê que eu estou usando aquele ponto, com esse ponto, com aquele outro. E através da conversa, que é 1h30, 2 horas conversando. Eu já chego, pego a fichinha e falo assim, ó, não precisa ter pressa, tá bom?
detalhado. Às vezes a gente vai no veterinário, que é consultinha de 5 minutos. Não, eu preciso, você me fala. Eu fiz até um post sobre isso. Lembra que E assim, a gente não quer fazer uma consulta de 1h30 pra gente dizer que a nossa consulta é de 1h30. Não é pra marketing, a gente tem muita coisa pra fazer na nossa vida. Porque a gente tem ainda o tempo de deslocamento, no caso, quem trabalha com domicílio. É corrido, mas a gente quer fazer uma consulta de 1h30 quando tem necessidade da consulta de 1h30 para que a gente consiga entender melhor aquele animal e aquela família. Porque senão não adianta. Não adianta. E eu chego dele, já pego o cachorro. Não, deixa ele aí, deixa. Deixa ele ficar ali, cheirando a bolsa, cheirando tudo. Sentir o teu cheiro, ouvir tua voz. Já conversa contigo, viu? Exatamente. Vamos aqui. Conversa, fala, escreve. Muito. 2 folhas, escrevendo, perguntando. Eu não sei se você lembra, na minha ficha tem uma pergunta sobre o animal, ele é calorento ou friorento? Lembro. Ele gosta de estar embaixo do ar-condicionado? Que na minha cabeça, eu digo, meu, essa coisa lá. Por que ela quer saber isso? Porque é muito importante para a questão da teoria da medicina chinesa, para eu entender o que eu vou equilibrar ali de energia. Sim. Então, tem perguntas mesmo aleatórias. Uma pergunta que eu faço, que os tutores sempre se surpreendem, é sobre o umbigo. Sobre a primeira cicatriz. Nossa, nenhum veterinário perguntou sobre isso. Mas por que não ser a primeira cicatriz? Quero saber se o umbigo dele é bem cicatrizado, como é que foi. Não sei. Se não sabe, então provavelmente, mas a gente dá uma olhada quando for a conversa com ele. Então, agora a conversa contigo. Você vai me dizer o que você sabe. Senão, eu vou lá e avalio essa junção. Então, falo do umbigo. E eu acho que as pessoas acham estranho, porque realmente não é da nossa rotina, né? Tipo, eu, como clínica, nunca perguntei sobre o umbigo dos meus pacientes. Né? A não ser que seja um caso de processo inflamatório ali. Mas se não... Vou perguntar quando já é muito senhorzinho lá, chega lá 16 anos, como que era ele filhote? Não quer saber como que ele era filhote. Veio, né? Não, eu quero saber o temperamento e tal. Eu vou lá e vou perguntando. Daí, na última pergunta, nossa, essa é até emocionante, porque eu falo assim, qual que é a palavra que define ele? Eu lembro disso. Aí eu ficava assim... Tem gente que chora, tem gente que ri, fala um monte, diversas palavras. E aquela palavra é uma característica muito importante, que eu falo assim, essa palavra define ele porque é uma característica importante para aquele indivíduo. Então, essa característica pode estar influenciando na saúde dele também. Isso é incrível. Ele é brincalhão. A palavra definiu. Não, ele é muito parceiro. Ele é isso. Ainda assim. Através daquela palavra e todas aquelas 2 horas de conversa, junta tudo, mistura até eu entender o que eu vou fazer. Isso é incrível. Eu lembrei, eu tinha esquecido dessa palavra, mas eu lembro que na época eu fiquei, meu Deus. E eu conheci a gata há pouco tempo, né? Não tinha nem muito vínculo assim com ela. Eu fiquei, o que é que tem a ver no jogo do bicho? Mas faz todo sentido, né? Você vai entendendo um pouquinho mais, é um diferencial imenso. E a última perguntinha, a melhora do paciente geralmente inicia após quanto tempo? Instantâneo, tipo mágica, gradual, com os resultados melhoram ao longo do tempo, só aparece se o tutor insistir nas sessões. A combinação com B e o C, né? Não pode... Eu tinha colocado assim antes. Só aparece se o tutor acreditar. Acreditar que não é mágica, né? Eu coloquei. Acreditar que não é mágica. Instantâneo, né? Tipo mágica. Mas assim, a acupuntura, eu quis também falar sobre a acupuntura, porque eu acho ainda muito estigmatizada, eu sinto isso, né? Que às vezes você fala sobre a acupuntura para alguém, aí a pessoa já vem assim, doutora, não, acupuntura? Isso não serve, isso não funciona. Ou então, ai, doutora, pra quê? É uma coisa cara, pra quê que eu vou fazer isso? Tipo, é um luxo. Só que assim, a gente quer fazer o melhor pelos nossos babies. Eu, Lígia, quero fazer o melhor pelas minhas filhas. Então, se eu quero o melhor para as minhas filhas, eu vou querer o melhor para os meus pacientes. Então, eu me sinto na obrigação de indicar o que é melhor. Aí, se a pessoa vai fazer, se a pessoa não vai fazer, se a pessoa pode, se a pessoa não pode, vai ser da pessoa. Uma coisa importante pra gente falar sobre essa história de acreditar ou não, a gente fala muito da cultura do efeito placebo. É porque eu tava fazendo, então acreditei e acreditei que ia melhorar e melhorei. Isso que é o chamado efeito placebo. Mas é isso, será que o bicho tem isso? Não tem. É verdade. Então, a acupuntura veterinária vem para provar que não existe efeito placebo na acupuntura. Sim. O cachorro não vai pensar, eu tô aqui com as agulhas aqui, eu vou ficar, já vou ficar bom. Não. Ou funciona ou não funciona. Sim. Então, já desmistifica. Então, não tem nada de místico, não tem nada de mágico, nada dessas coisas. É medicina, de fato. É medicina. E é a combinação dos dois, do B e do C. Ou seja, tem que ter a insistência do tutor, porque não adianta você fazer
1 ou 2 sessões e tchau. Ah, mas eu achei que ele ia sair andando na primeira. Não, não é assim. E muitas vezes precisa da manutenção, que às vezes as pessoas esquecem, aí tem que ficar mantendo, sei lá, a cada 15, 30 dias você vai fazer a avaliação, né, e orientar. E essa manutenção é uma educação ali, Exatamente. de pouquinho em pouquinho, para entenderem. Às vezes acaba vindo no susto, infelizmente. Eu falo assim, não vai dar não, vou parar. Entendo, tá difícil. Eu vou parar, porque às vezes tá pesado financeiro. Parou. Daí a pessoa vai lá, não, vou ter que voltar. Eu vou ter que fazer esse esforço, porque é melhor pagar as sessões do que eu ver ele com dor. Ou de repente eu correr para ter que fazer uma cirurgia com ele e aguentar o pós-cirúrgico, daí você tem que parar de trabalhar. Uma coisa que você poderia resolver ali com 20, meia hora, uma vez por semana. E manter o animal muito bem, sem dor. Aí entra o preventivo, né? O preventivo. Tem um caso que é lá da Praia do Preá. A Praia do Preá fica perto de Jericoacoara. Essa cliente entrou em contato. Lá não tem, como ele já falou, tá difícil aqui em Fortaleza, imagine aqui no restante do Ceará. Eu falo, olha, é uma bulldog francês, ela tá assim assado, com dor, já tá cambaleando, tá quase paralisando. A gente entrou com um tratamento aqui, anti-inflamatório, ela melhora um pouco, depois volta. E eu pesquisando na internet, achei você. E eu queria tentar. Gente, como que eu vou fazer? Já atendi a domicílio. Eu disse, não vou deixar ela assim, vou dar um jeito. Eu digo assim, você não pode vir pra cá e a gente atender dentro do carro? Não tem lugar. Vou atender dentro do carro, faz a acupuntura e você volta. Ela tá com muita dor, você já tentou outras coisas, vamos fazer. Não, eu vou. Lá veio. Então lá, e ela tá isso comigo já há 6 anos de tratamento. Já tem isso tudo, eu lembro. Ela vem uma vez por mês aqui, enfrenta uma viagem de 4 horas para fazer o atendimento dentro do carro. A gente faz, coloca as agulhinhas. Isso é amor e dedicação, né? Isso, de fato, assim, é amor e dedicação, não tem outra palavra. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou fazer isso pelo animal e tal. Tá, mas depende de como você vê aquele animal. Se você vê aquele animal como um ser que você ama, que você quer fazer o melhor por ele, você vai fazer o que for. Mas se for um animal que só um animal que realmente não tem um apego emocional para você, infelizmente você não vai. Só que você tem que lembrar que hoje em dia várias coisas se enquadram como maus tratos, inclusive você não cuidar de forma adequada do seu animal, então deixar sentir dor e tudo mais. Né? Então é importante que a gente tenha também essa noção. Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, pelo amor de Deus, né? Viajar e tudo. Mas eu digo procurar opções de dar qualidade de vida como especialista. Gente, a gente também pensa na questão financeira de vocês. Com certeza. Então a gente vai trazer opções que sejam mais baratas. Eu não vou chegar lá e quando eu vou falar da elevação do potinho, falar, não, você tem que comprar aqui nesse site uma coisa chiquérrima de porcelana com a madeirinha e metalon para ficar bem lindo ali pro cachorro. Não, o importante é que o pote esteja elevado para não forçar o pescocinho dele. Então ele tem que chegar aqui, beber aguinha e comer numa altura adequada. Como é que eu faço, doutora? Vamos pegar uns livros aqui encapados, botar o pote em cima? Vamos pegar um tijolo? Vamos... E eu sempre falo assim, eu não sou rica, então você pode até ser rico, mas eu vou dar coisas que estão dentro ali da minha realidade, dar sugestões, se você quiser coisas... E da realidade do tutor, exatamente. Aí eu quero saber. Eu sei onde tem também. Olha aqui, esse Instagram é lindo. Quer isso ou quer aquilo? Olha aqui, ó, esses potinhos. Eu fico acompanhando também as tendências. Olha essa rampa. A gente doutora, sabe aquela escadinha que vende? Não pode falar o site, não sei. Lá na internet, que é uma escadinha que ela vira rampa, é azulzinha com umas patinhas brancas, bem conhecida. Essa não pode, porque essa ainda continua sendo um salto. A gente precisa de uma rampa um pouquinho mais compridinha para diminuir essa questão do íngreme, aí sim pode. Porque senão você está trocando salto por pequenos saltos. O saltão por pequenos saltos, continua a mesma coisa. Sim. A gente vai tendo... E tem casos assim que a pessoa às vezes até ultrapassa, daí tá num tratamento lá de sequela sinomose. Tá em reabilitação. Não, doutora, porque eu vi na internet que natação é bom. Eu comprei uma caixa d'água. Ai, Deus. Como assim? Não, já tô enchendo uma caixa d'água, vou pular pra nadar. Não, vamos lá. Não precisa. Calma. Aí, tem como trocar? Já fala assim, tem como trocar, devolver? Vamos pensar em outra opção? E a pessoa vai lá ou inventa. Então tem os extremos. Eu comprei essa cama chiquérrima. E a cama é super fofa. E o cachorro sente dor na coluna. Então ele entra, ele fica lá, se afofando, até achar o cantinho, forçando a coluna.
Na hora de sair tem que dar um salto, na hora de entrar tem que dar um salto. E são detalhes que fazem toda a diferença na vida do animal. Pouquinho em pouquinho. A gente falou do batente antes. Então, tem um batente para entrar num cômodo ou para sair da casa. Uma rampinha de madeira. Eu fui ali numa marceneiro aqui do bairro, ele fez. Sim, exatamente. Essa rampinha, o animal vai lá e pronto, não tem que ficar saltando todo dia para entrar dentro de casa. Saltando todo dia para... E a medicina preventiva é isso, né? São esses pequenos detalhes que às vezes parecem coisas bestas, coisas básicas, que às vezes a gente vai falar e o tutor até olha assim, tipo, sério, só isso? E que faz toda a diferença. Faz toda a diferença na qualidade de vida, na longevidade. E a gente tá ali para entender o todo. Nós vamos te dar a opção, se você quer o chique, vou te dar a opção chique, cara. Essa aqui é o melhor de todos. Talvez porque nem sempre o cara é o melhor, né? Exatamente. Mas vou te dar lá todas as opções. Não, eu quero a gambiarra. Gambiarra? Temos aqui um monte. Vamos colocar um tijolo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente dá um jeito. Então vai ter dos dois. Sim. Ai, Pri, adorei. São muitos assuntos. É engraçado que toda vez... Assim, claro, eu não vou chamar alguém que eu não conheça, não confie, não converse. Então, sempre chamo pessoas parceiras, pessoas próximas. E aí, assim, é conversa pra muito tempo. E é um carinho recíproco. Desde o início foi assim. Então, a gente acabou que uma cuidou do filho da outra, né? Sim, verdade. Com certeza. Então, a doutora Lígia, ela cuida do meu até hoje. Muito obrigada por estar sempre lá. Às vezes, afiliado. No atendimento, a gente não consegue ficar conversando sobre essas coisas tanto. Então, a gente veio aqui. É o profissional. Lá na hora eu sou mãe de pet. Não quero saber. Mãe do pudim, não sou veterinária. Eu sou veterinária e você é a mãe. Exatamente. Isso aí. Pri, eu quero agradecer, né, mais uma vez, por ter aceito, por ter topado. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, seguro e tal, mas é super tranquilo, é uma conversa de leve, né? Espero que tenham gostado. E deixa as tuas redes sociais pro povo seguir. Sigam, tá? Sigam lá. Então vamos lá. Rede social, gente, é Priscila Pinzon. O Priscila é só com SC, um L, e o Pinzon é igual o bairro aqui de Fortaleza, Vicente Pinzon, Priscila Pinzon. Mas se você procurar acupuntura veterinária Fortaleza lá no Google, vai achar. Todo jeito você vai achar. Adoro, o Instagram tá lá. Ela é badalada, gente. Badalada. É isso, acho que eu falei. Redes sociais, muito obrigada por assistir. Vou deixar Se tiverem mais dúvida, vão lá no direct, me mandem mais dúvida, coisas que a gente não falou aqui. É isso. Qualquer sugestão, qualquer pergunta. Sugestão, esculacho, pode ir lá falar, isso aqui não gostei, eu quero que fale mais coisa, a gente fala. Dicas de posts. Pri, depois tu abre, vou deixar um singelo mimo para você, para o Pudizinho, para as crianças. Obrigada. Humana e canina. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, por vocês estarem assistindo, acompanhando. Não esqueçam, curtam, compartilhem. Eu não sou muito dessa negócio de youtuber, de ficar falando sobre isso, mas é muito importante para que essas informações cheguem até as famílias, né, até os papais, mamães de babies caninos e felinos. E é isso, em breve teremos novos episódios. Beijo! Yeah.